Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para a live O Feminino e Seus Gozos com Denise Maurano. Boa noite ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você for assistir a gravação dessa live. Hoje a gente está num momento muito especial da SPO, recebendo a Denise Maurano aqui com a gente para falar de um tema que dá sequência, né, a outras lives que já fizemos aqui nos últimos meses, especialmente, né, falando do tema do feminino, do masculino, do machismo, do feminismo, né, e hoje a gente segue aí, né, nessa saga para falar um pouquinho mais sobre isso, com esse tema proposto pela própria Denise, né, o feminino e seus gozos. Então a gente vai falar um pouquinho a partir desse tema com a grande Denise Maurano. Eu estou aqui empolgadíssimo, espero que vocês também estejam, né? Nessa live também a gente vai anunciar os ganhadores das bolsas de 50% e 100% para o seminário A Mulher, a Posição Feminina e as Feminilidades. O sorteio estava acontecendo até hoje aí na página da SPO, no nosso feed, né? E já temos aqui o resultado e eu vou anunciar no final da live, né? Temos ganhadores das bolsas de 50%, são 3 e 2 ganhadores de 2 bolsas de 100%, né? As 5 bolsas para participar do seminário A Mulher, a Posição Feminina e as Feminilidades, coordenado pela psicanalista Michele Salles. Muito bem, então antes que a gente possa começar aqui com a Denise Maurano, eu também quero anunciar para vocês que a gente tem, depois desse encontro com a Denise de hoje, ainda mais um encontro sobre esse tema do feminino, né? Não será numa live ao vivo, eu vou entrevistar e depois vai ao ar, depois vai ao feed, a entrevista com um grande nome da psicanálise, especialmente aqui no Instagram, a Laís Locatelli, que é da página Sigmund Freud Explica, né? A Laís vai falar um pouquinho pra gente sobre o amor feminino, ciúmes e devastação amorosa. Vai ser uma entrevista fantástica. E por falar em grande nome aqui do Instagram, a gente também vai ter uma entrevista com o Luiz Pierrot, da página Psicanálise Independente, falando de um tema, né, que está muito em pauta, assim, né, na moda, inclusive, por uma necessidade, diga-se de passagem, que é a formação do analista, ética e institucionalização. Essa promete. Então nós vamos ter essas 2 entrevistas aí que vão ao ar dentro de pouco tempo no feed da SPO. Para além disso, eu estou aqui com a minha cola, temos também 2 lives ainda pela frente, na sexta-feira, para começar, sexta-feira, 29 de abril, às 8 horas da noite, anota isso, sexta-feira, 29 de abril, 8 horas da noite, às 20 horas, precisamos falar sobre psicose, cotidiano, teoria e clínica, com Adriana Borba e Ilana Cohen. Então vai ser um papo bacana aqui, né, sobre a psicose, né? Um beijo, Adriana Borba, e a Ilana Cohen também, né? Estarão ambas aqui com a gente para falar sobre o cotidiano, teoria e clínica da psicose, né? Bem interessante, bem importante. Isso na sexta-feira, 29 de abril. Na segunda-feira, 9 de maio, nós teremos aqui às 19 horas a live Psicanálise nas Redes, o que é e como democratizar a psicanálise, com o grande Marco Leite. Marco, um abraço para você. Marco que vai sortear aqui pela SPO alguns livros, né, de sua própria autoria, Psicanálise nas Redes. O sorteio vai abrir aí em breve e na live do Marco, né, que é essa do dia 9 de maio, a gente vai anunciar os vencedores, né, os ganhadores do sorteio, né? Então, sem mais, vejo que Denise Maurano já está online aqui com a gente, vamos chamar a Denise e aí no final eu anuncio os ganhadores aqui do sorteio das bolsas para o seminário A Mulher, a Posição Feminina e as Feminilidades. Então deixa eu chamar a Denise aqui. Muito bem, convite enviado. Vamos aguardar.
Vai curtindo, vai comentando, vai mandando para alguém. Boa Entrando aqui. noite, Denise. Boa noite, tudo Que bem? prazer ter você aqui. Como você está? Prazer é meu, estou bem, estou bem. Prazer é meu de ter essa oportunidade da gente poder conversar um pouquinho hoje. Ah, legal. Fico muito contente. Eu devo dizer que o que não é surpresa para muitos, que o meu prazer assim é redobrado, porque eu lá na época que estava conhecendo a psicanálise já estava lá lendo Denise Maurano, né? Então Que assim bom. é para mim dupla honra estar aqui, né? Te entrevistando hoje, né? Usei lá no meu trabalho de conclusão de curso lá a transferência, né? Da Ah, coleção Passo a Passo. Aprendi muito lá com para que serve a psicanálise. Enfim, tantos livros que são clássicos na graduação, na pós-graduação também, né, sobre o início ali do percurso em psicanálise, especialmente, né, livros de sua autoria, né? Então é muito bacana estar podendo hoje conversar um pouquinho com você aqui. Muito prazer e seja muito bem-vindo à SPO. eu que fico contente, porque a gente escreve para ser lido, né? Legal, legal. Denise, a gente vai falar um pouquinho então sobre o tema proposto por você, né? O feminino e seus gozos. Aqui nas entrevistas, eu convido outras vistas para participarem aqui com a gente. Então, quem quiser deixar perguntas aí nos comentários, você não precisa se preocupar de estar lendo os comentários. Normalmente são muitos, eu leio para você e te repasso, né? Na medida que for cabendo aqui colocar as questões, tá? Mas eu queria, para a gente começar, né, pedir a você para ler para a gente, e aí, gente, isso aqui já está combinado, porque não dava para perder isso, né? A Denise tem um vídeo no YouTube fantástico, aliás, eu recomendo o vídeo, chama Verbetes Não, perdão, o vídeo chama Desdobramentos de Vênus, né? E aí eu anotei aqui para a gente pedir para você a leitura de um verbete, né, desses que lá estão no Desdobramento de Vênus, que é um vídeo muito bacana, super recomendo, que chama Uma Viagem Rumo ao Continente Negro. Né? Você poderia citá-lo para a gente? Uhum. Pois é um vídeo que eu já fiz há algum tempo, junto com um núcleo de pesquisas que eu tinha na Universidade Federal de Juiz de Fora ainda, e é um vídeo onde a gente já investigava essa questão do feminino, né? Só que através de elementos, diversos elementos da arte, né? Eram imagens do corpo feminino através dos tempos, junto com poemas relativos à concepção de feminino que a gente estava querendo transmitir, e com alguns verbetes além da música, né? E alguns desses verbetes, eles são um tanto quanto, vamos dizer assim, elucidativos, né? O único texto, além do texto poético, que tinha nesse vídeo, que tem nesse vídeo, são esses verbetes, né? Um deles é, por exemplo, esse aqui, ó. As mulheres não podem responder o que quer uma mulher, porque antes disso, elas precisariam saber o que é uma mulher. Nada responde, em último termo, pela sua existência. Nela, tudo se esconde, inclusive dela mesma, até o segredo da vida. Para se chegar, pois, a ela, há que antes proceder não compreendendo, do que procurando compreender. Deve-se antes pôr-se em trevas do que abrir os olhos para a luz, ao modo místico. Esse último trecho é um trecho de São João da Cruz. Excelente, excelente, muito bom. A gente vai conversar um pouco sobre aí essa dimensão aí do feminino, né? É, tal como ele se apresenta, ou tal como ele interessa ao campo psicanalítico, né?
Perfeito. Denise, a gente intitulou a live O Feminino e Seus Gostos, mas para a gente começar a conversa, assim, até porque a gente tem gente aqui de todo nível, assim, pessoas que estão começando um percurso na psicanálise, pessoas que já são psicanalistas, alguns inclusive há muito tempo, né? Não só ao vivo, mas certamente os que assistiram a gravação também desse público aí bem heterogêneo. Conta um pouquinho pra gente, assim, quais são os gozos na psicanálise, como é que eles são entendidos a partir de suas diferenças, né? Assim, é, eu já estou trazendo duas perguntas em uma, né? Quais são os tipos de gozo e quais suas diferenças? Assim, o que você poderia falar um pouquinho para a gente introduzir essa conversa, para então a gente chegar no feminino e seus gozos? Tá, então vamos começar, né, por essa questão aí. Acho que é importante esclarecer antes, né, que, como é notório, né, dado a difusão da psicanálise, a grande sacada do Freud foi ter percebido a bissexualidade humana, ou seja, foi ter percebido que em todos nós existem aspectos masculinos e femininos, né? Essa sacada do Freud, né? Quer dizer, ou seja, essa perspectiva na qual Freud se dá conta de que a coisa mais importante aí é se dar conta de que nós não somos um só, né? A essa sacada do Freud, Lacan, né, pós-freudiano, né, acrescentou uma outra sacada de extrema importância, né? Então, a dualidade de sexos, Lacan acrescentou a dualidade de gozos, né? Apontando para o quê? Apontando que para quem, para além do fato da bissexualidade humana, né? Existe uma relação as nossas modalidades de gozo, que também não é única, né? Se no campo sexual, né, que é esse campo regido pela linguagem, pela interação humana, pela relação de um sujeito ao outro e todo o circuito que está no meio, né? Quer dizer, até porque o sexual em psicanálise ele não diz respeito ao coito sexual estrito sensu. Sexual em psicanálise é tudo que fala desse circuito que nos liga. Portanto, estamos aqui numa atividade sexual, né? Estamos interagindo. É esse o sentido amplo do sexual em psicanálise, né? Perfeito. E essa dimensão humana que nos liga, ela está intermediada pela linguagem, né? Pelo fato de que, através da fala, através da voz, nós, precários que somos, já que, né, não temos aquilo que os animais têm, tanto savoir-faire, que é o saber do instinto, né? Nós precisamos nos comunicar, a gente precisa um do outro, a gente precisa interagir através desse mediador que é a linguagem. Então, o sexual em psicanálise e, portanto, os gozos relativos ao que é da ordem dessa modalidade de interação, ele está pautado por esse modo de operar, né, que vai ganhar, dentro do Estatuto Lacaniano, a denominação de gozo fálico, né? E por que gozo fálico, né? O gozo sexual é o gozo fálico, né? E por que fálico? Justamente porque, diante dessa precariedade humana, né? Diante do fato de nós não darmos conta de nós mesmos sozinhos, com independência, autonomia, e tudo aí que os livros de autoajuda e certas vertentes da psicologia fazem propaganda, né?
Portanto, a psicanálise indo na direção inversa disso, né, e nos convocando a que a gente possa se haver com os nossos limites, para que a gente possa se haver efetivamente com as nossas potencialidades, né, e não ficar na idealização, no campo da idealização, né, já que a psicanálise nos convoca a essa queda na real, né? Essa queda na real faz com que a gente perceba a dimensão parcial do gozo, a dimensão parcial disso que a interação com o outro pode nos aportar, né? Dentro do campo sexual, nós estamos aí no campo seccionado, no campo partido, onde essa potência acenada pelo falos enquanto um significante, um indicativo, um orientador do que para nós seria a plena potência vital, né? E aí é interessante a gente até se reportar à antiguidade, né? Porque não à toa nos campos de plantação se encontravam certos monolitos eretos representando, né, um pênis ereto no momento da fecundação, justamente para apontar essa dimensão da plena potência vital, né? Então, é como se, de uma certa maneira, o psiquismo ele se ancorasse nesses indicativos para trabalhar com as distinções, que é como opera o campo da linguagem, né? No campo da linguagem, na medida em que você vai se armando com as palavras que você vai conseguindo distinguir as coisas. Tem coisas que ficam indistintas para nós e quando a gente descobre a palavra para dizê-la, é como se a gente conseguisse domar, né, essa fera do indizível através dessa possibilidade de denominação, né? Bom, não à toa os esquimós que vivem no branco total têm um universo enorme de palavras para falar branco. E a gente, que vive num universo colorido, tropical, tem bem poucas palavras para distinguir o branco. Quanto mais palavras, mais capacidade de distinção, né? Então, esse trabalho do sexual é um trabalho da distinção, é o trabalho da descontinuidade, da identificação, né? É a via por onde nós, homens, mulheres, trans, e seja lá mais o que for, todos nós tentamos nos designar, né? Sabendo sempre, né? Ou pelo menos é bom saber, que essa designação vai ser sempre, vamos dizer assim, meia bomba, né? Vai estar sempre a meio caminho do que nós somos, porque o nosso ser, né, ele nos escapa, né? Essa condição de sermos pela linguagem, de uma certa maneira, nos retira do mundo natural, né? Nós habitamos o mundo, mas não com a naturalidade que os animais habitam o mundo, né? Daí esse nosso grande artifício, essencial para nós habitarmos o mundo, que é a linguagem. E a linguagem, efetivamente, é um grande artifício, né? Por que mesa chama mesa? Por que eu chamo Denise? Por que você chama Eduardo? Podia ser Carlos, Joaquim, Pedro, né? Enfim, né? O que isso quer dizer em última instância? O que você colocar sobre isso, né? Então, esse modo de habitar o artifício, ao mesmo tempo, é o que nos dá um lugar, é o que marca uma certa dimensão da nossa potência, eu sou isso,
mas é também o que mostra a parcialidade disso que eu sou. Porque, para além para quem deu ser Denise de você ser Eduardo, sei lá quantos nós somos, né? Nos nossos desdobramentos. Né? Então, essa perspectiva de buscar um meio de se afirmar pela perspectiva, né? De tomar como parâmetro a plena potência vital, né? Parâmetro esse que fica no plano ideal e frente ao qual nós estamos sempre a meio caminho disso, ninguém habita a plena potência vital, né? Daí tantas disputas fálicas, né? Quem habita mais, né? Quem tem mais, né? Enfim, né? Esse campo fálico ele é o campo das disputas, né? Ele é o campo dessa tentativa de afirmação do que sempre escapa, né? Que se revela sempre numa certa dimensão de insatisfação, né? Sempre numa dimensão de a menos. Né? O Lacan tem um símbolozinho lá que ele bota a letra grega φ, né? Indicando aí o falo, e um menos na frente. A gente está sempre na perspectiva de um a menos de falos do que a gente gostaria. Homens, mulheres, bi, trans, enfim, LGBTQI+. Bom, o que acontece? Essa insuficiência relativa ao que nos é possível no campo do gozo fálico, já que, né, como eu falei, ele deixa sempre a desejar, né? Não à toa, a gente está sempre buscando mais e mais e mais, né? Abre o canal para que se vislumbre a possibilidade de um gozo outro, de um gozo que saia do regime fálico, de um gozo que esteja para além do regime fálico. Né? Mas que gozo é esse? Né? Porque se o campo do humano está aí delimitado pelo campo da linguagem, né? Que a mais é esse que a gente fica de olho, né? Bom, ele é um a mais porque, diante dessa insuficiência, deve ter alguma coisa a mais do que isso. Né? Como se, né, o sujeito se perguntasse, bom, o que tem a mais? Né? E aí é que a grande sacada do Lacan colocou em cena essa dualidade de gozos, né? Para além da dualidade dos sexos. Né? E essa dualidade de gozos ela vai indicar que, se existe o gozo fálico, deve existir também um gozo outro. Outro em relação ao quê? Outro em relação ao imperativo fálico. Né? O falos atua como um imperativo de distinção, um imperativo de linguagem, um imperativo de secção, né? Um imperativo sexual. Né? Mas deve haver um outro modo de satisfação, né? E sempre aí, né, quando a gente relaciona gozo à satisfação, é importante a gente pensar que a gente está falando de um campo onde a satisfação ela é sempre paradoxal. Né? No campo do gozo, a satisfação é paradoxal, não à toa os franceses chamam o gozo sexual de petit mort, né? Pequena morte. Né? Portanto, tem algo de júbilo e tem algo de devastação, intrincado, né? Inodado. Né? E o gozo outro vai trazer essa dimensão para a cena, né? De uma maneira muito particular.
Mas, não à toa, ele é proposto por Lacan como uma hipótese, né? E mais do que isso, quando ele se refere a esse gozo outro, ele também se refere a esse gozo outro como outro em relação ao falos e, portanto, como sendo o gozo suposto às mulheres, um gozo feminino, né? E E por aí, quê? oi? E por quê? Por que o feminino, né? Vamos lá. Pois é, porque é muito curioso pensar nisso, né? Porque, ao mesmo tempo que ele diz que é um gozo suposto às mulheres, portanto, é uma suposição, é uma hipótese, ele não diz existe o gozo outro, vamos localizar aqui o gozo feminino, né? O gozo outro é outro em relação ao falos, portanto, se o falos ele vamos dizer, o parâmetro que reúne o que é indicativo da posição masculina, posição essa que pode ser habitada por todos os humanos, homens, mulheres e todos os outros também, né? Portanto, existiria alguma coisa que, dado a insuficiência desse habitar o campo da identificação, né, aponta uma modalidade de satisfação que não teria essa limitação relativa ao campo fálico, ao campo sexual, né? E se o falos é o indicativo dessa posição relativa ao masculino que se pauta pelo universo da delimitação, haveria um campo outro, não masculino, que indicaria a dimensão de um indelimitado, portanto. Bom, mas indelimitado não pode ser nenhum sujeito. Todo sujeito só existe enquanto delimitado. Portanto, a relação a esse gozo só pode ser uma relação hipotética. Mas o fato de ser uma relação hipotética não quer dizer que não existam experiências que conectem os sujeitos a algo que está para além e para quem deles mesmos. E é aí que Lacan vai indicar a experiência mística não como a demonstração do gozo feminino, mas como um indicativo de que existiria ali algo da ordem dessa modalidade de gozo. E é mesmo nessa. Bom, e o que caracterizaria essa modalidade de gozo? Justamente essa relação com o indelimitado, com o campo da continuidade, com o infinito, com uma experiência que eu costumo dizer, que eu gosto de assim designar, uma experiência que não é de afirmação de si, que é o eixo da posição relativa ao gozo fálico, mas é de uma posição de entrega de si, ou seja, um gozo relativo, não à afirmação de si, mas à entrega de si. Bom, é claro que nessa experiência de entrega de si, há toda a complexidade, há toda uma complexidade em jogo. Por quê? Porque se é uma experiência de entrega de si, quem é o testemunho desse gozo? O sujeito não está mais lá, ele se entregou, ele se escafedeu, foi-se, né? Portanto, não à toa essa é uma experiência hipotética, né?
Entretanto, o fato do sujeito não estar presente para poder afirmar esse gozo, não quer dizer que ele não suspeite de que algo aconteceu, né? Ele suspeite no para quem dessa experiência de que ali algo houve, né? Que nessa ausência de si algo foi experimentado, né? Ele se colocou como meio, como veículo, como, enfim, né? É por isso que as experiências místicas elas servem tanto para nos trazer alguma luz, né, sobre a obscuridade desse modo de experiência, né? Então, nós teríamos, né, o gozo fálico, relativo a essa posição de afirmação de si, e o gozo outro, relativo a uma entrega de si, a uma experiência de entrega de si, que pode ser vivida por todo e qualquer sujeito, né, independentemente das suas identificações sexuais, até porque é algo que se dá para quem, para além, fora do sexo, né, como usando aí a terminologia do Lacan, hors sex, né, é uma experiência fora do sexo. Mas aí a gente também tem toda a complexidade do bom, mas como é que é isso? Se enquanto humanos habitamos a linguagem, o que é isso? E a linguagem é o sexual, é o campo do sexual, é o campo do circuito de um sujeito ao outro. Olha como o sexual em psicanálise é amplo, né? O que está fora disso? Como é que é o fora disso? E aí é interessante a gente pensar que essa experiência do fora disso, né? Essa experiência do gozo feminino, e aí esse feminino ele não é propriamente relativo à mulher empírica, né? As mulheres que existem, né? Ele é relativo a uma posição impossível de ser vivida na sua totalidade. É impossível ser toda mulher, né? No sentido de que é impossível, aí estamos manejando, né, com o universo conceitual proposto por Lacan como nossos instrumentos de pensar. Os conceitos eles não são coisas, eles são instrumentos para a gente pensar. Então, se os conceitos nos servem para ampliar o pensamento, maravilha, quero eles. Se não nos servem, vamos deixá-los e procurar outros. Mas nessa perspectiva, esse feminino, pelo menos do modo como eu entendo, esse feminino proposto por Lacan, ele é relativo à mulher que não existe, ou seja, essa mulher toda, plena, fora da linguagem, em pleno êxtase e entrega absoluta, né? Esse é efetivamente um campo que alude a uma perspectiva, mas que é inabitável de modo absoluto por qualquer mulher ou qualquer sujeito que seja, né? Então, esse aforismo lacaniano que diz, né, a mulher não existe, o que ele está indicando é que essa figura que habita absolutamente o campo do feminino não existe, né? Não tem como, porque, inclusive, não falaria, né? Não seria alguém que poderia falar, não seria sujeito.
seria puro objeto, né? No sentido em que o objeto precede o sujeito, o objeto é causa do sujeito, né? Não à toa, as criancinhas são fascinadas por objetos. A gente tem que dar tanto chocalho, tantas coisinhas, né? Nós somos capturados pelo objeto que implica, né, o olhar do outro, que implica o próprio corpo, que implica, né? Somos capturados justamente porque esse dito cujo sujeito, que a gente acha que é tanta coisa, na verdade não é senão uma causação do objeto. Ele é causado pelo objeto, né? Então, é nessa perspectiva que o que é interessante nessa questão, nessa proposição da existência de um gozo outro, é a gente pensar que se pode fruir de outra coisa que não apenas a afirmação de si mesmo. Até porque senão a gente ia ficar, querendo entender o gozo outro, medindo ele com a régua do gozo fálico, né? Exatamente. E a questão é que não tem comparação. Não tem comparação. Não há comparação entre um gozo e o outro. São caminhos absolutamente distintos, né? Agora, e aí é interessante a gente pensar, né? Tem um outro aforismo aqui, um outro verbete, que está no vídeo, que eu acho que aponta um pouco para isso. Eu vou, enquanto você vai achar aí para ver, eu vou incentivar o pessoal que entrou depois a procurar lá no YouTube esse vídeo que a Denise vai referenciar agora. É um vídeo produzido por ela junto de uma equipe de estudo que chama Desdobramentos de Vênus, né? Então procura lá com o nome da Denise Maurano, vão encontrar um vídeo que vale muito a pena ver. Mas vamos lá, Denise, pode seguir com o verbete. Então, um dos verbetes é esse aqui. A cultura viril erotiza o que se destaca, o fálico. A erogeneidade feminina se desloca para um lugar vazio. Por que será que foi na fecundidade úmida das cavernas que o homem começou a pintar? Ou seja, né? O que será que esse gozo feminino, esse gozo outro, esse gozo que não é da afirmação de si, mas é da entrega, essa entrega que implica uma certa posição de meio de transporte, de se oferecer como meio e não como fim, né? O que será que isso tem a ver com a aventura, o risco da criação? Qual é o gozo aportado ou possivelmente aportado pela criação, né? Ele pode ser fálico frente à finalização da obra e à assinatura do artista, né? Isso é meu, isso sou eu, mas não no processo, né? Se o artista quer se afirmar no momento da criação, a criação não se dá, ele fica inibido. É que nem você, quando tem que escrever uma tese de doutorado, onde tem que haver uma ideia original. Pronto, nada mais inibitório, né? Inibidor do que isso, né? Porque a criação não é algo, como diz o Mário Quintana, né? Que vem quando você quer, mas quando ela quer, né? Ou seja, ou estamos lá como meio de transporte ou nada se dá, né? Mas aí tem um risco, o risco de você se entregar e não ter nada de volta, né? Ou seja, ficar aí no meio do caminho. E aí o outro verbete que diz: Vênus, né, conjuga beleza e amor. Nascida da espuma do mar e fecundada pelo sangue do céu, tem na concha a sua morada.
Em seus altares não se molam vítimas, mas oferecem-se flores, frutas, incensos e perfumes. Não indicaria isso uma outra modalidade de gozo? Já que o sensual não basta, o amor lhe vem em socorro. Mas amar é dar o que não se tem, é partilhar a falta que insiste e que, munida pela beleza, faz o não ser vir a ser. Esse é o processo da criação, né? A criação é aquilo que possibilita que o não ser venha a ser. E isso é algo que se conjuga com essa dimensão que se coloca numa posição de absoluta alteridade em relação ao campo fálico, que é o campo da afirmação do ser, que é o campo da afirmação do ter, que é o campo dessa conjugação imperativa, né, que demanda uma medida de potência, né? Quando, de outro lado, a gente tem uma outra experiência. E aí é interessante a gente pensar, né, que o mundo, né, enfim, a sociedade contemporânea, e não apenas a sociedade contemporânea, mas, enfim, na contemporaneidade isso está muito evidente, se degladia, né, se degladeia, enfim, se degladia para se afirmar falicamente. Quem tem o maior poder, quem tem a melhor bomba, quem tem a capacidade de exibir, né, a sua potência no máximo, né? E, no entanto, se esquece de que existe esse modo de fruição, por melhor que ele seja, ele não vai dar conta, ele não vai satisfazer, né? Não se dá conta de que tem outras modalidades de gozo, né? Passíveis de ser, embora não passíveis de serem ditas, mas passíveis de serem experimentadas e de serem, enfim, traduzidas em poemas, ou, enfim, não traduzidas, mas contornadas, né, por poemas, pela arte, pela criação, né? Daí a arte ser um instrumento tão importante, né, para que a gente possa vislumbrar que, para quem, para além desse universo da delimitação fálica, tem um infinito, tem um universo de continuidade, que, em último termo, é da onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Aliás, o feminino diz isso, né? O feminino diz do lugar de origem, né? E diz da terra-mãe, né? Diz da mãe natureza, né? E, ao mesmo tempo, diz do pó vieste ao pó retornarás, né? Enfim, diz dessa dimensão de limite que, em último termo, é o encontro com o infinito, porque esse pó se conjuga à produção de novas vidas e vai por aí afora. Quando você fala da questão da arte, como essa possibilidade de um contorno desse gozo outro, né? Enfim, isso ficou assim, toda essa complexidade dessa trama posta por Lacan me remete à simplicidade do Freud quando vai falar da sublimação, né? Da arte ali como uma sublimação. Eu fiquei aqui pensando cá com os meus botões, né? O quanto isso não tem de ver com uma forma outra, né? Para além da sexual, né? Porque isso está posto no conceito de sublimação, né? Uma tentativa de dar um outro contorno que não sexual
a algo que seja do humano, né? Por mais que a gente saiba que tem algo de sexual em tudo que está sublimado, né? Mas eu fiquei pensando assim, o quanto disso já não estava lá no velho Freud de alguma forma, né? Assim, que não só a régua do sexual a medir as experiências humanas, né? Uhum, uhum, exatamente, exatamente isso. E eu acho que aí tem uma outra questão, né, para ser explorada, que diz respeito a qual é o lugar do objeto no campo da sublimação e qual é o lugar do objeto no campo da criação, né? Porque a sublimação ele é um conceito bem amplo, né? Que tanto pode indicar os destinos do sexual, os destinos não imediatamente sexuais, né, daquilo que é sexual, que é a libido, né? Mas o que eu acho interessante, e aí, por exemplo, né, tem a clássica, o clássico exemplo do trabalho como modo de sublimação, né? Você usa a libido, usa a energia sexual em prol de algo que não é da ordem da finalidade propriamente, diretamente sexual, né? Mas a questão relativa à criação, talvez ela indique um certo desapego do objeto, né? um certo, uma certa dimensão, desapego do objeto que é até você mesmo, o objeto pelo qual você se toma, né? Na medida em que o artista, quando cria, ele se cria, né? Ele se recria, né? E como e para que ele possa criar, é preciso que ele possa visitar uma certa dimensão chamada pelo Lacan de ex nihilo, né? Uma dimensão de nada, né? Uma dimensão do para além do nada, né? E nessa perspectiva tem aí algo que é um desapego do sexual, é um se lançar no escuro, né? Para daí, a partir da criação do objeto enquanto criado, retornar ao campo sexual. Percebe? Então, Uhum. tem algo aí que efetivamente diz da potência da pulsão de morte. Não apenas enquanto elemento de agressividade ou de destruição, mas como elemento de renovação de tudo, né? Como via de renovação de tudo. Né? Então, Porque tem sempre de ver com o vazio, né? O vazio de onde as coisas se criam, né? E aí quando você falou desse se lançar, né? Tudo de ver com a forma que você está trazendo uma explicação do gozo do outro, né? Que é esse se lançar, que é esse se dar, né? sim, sim, exatamente. Então, me parece que a fecundidade desse conceito de gozo outro, ele abre uma janela para que a gente possa pensar caminhos possíveis de abordagem da criação, de abordagem de experiências que escapam a essa dimensão tão delimitada, né? Com o que é a dimensão da ciência, que é a dimensão da racionalidade, que é a dimensão, né, pela qual nós somos convocados por esses campos. Né? E aí é importante a gente perceber o quantum de satisfação que está em jogo nisso e o quantum de risco que isso também aporta. Né? Agora, aí eu queria, né, só indicar uma outra coisa, né,
que traz uma maior complexidade para isso, mas que eu acho que não dá para passar em branco. Por quê? Porque uma perspectiva que se afigura para mim de maneira cada vez mais clara é que esse campo do gozo feminino ele também tem uma divisão intrínseca a ele, que é a divisão relativa ao gozo outro e aquela relativa ao gozo do outro. Vou explicar isso. No seminário 20, isso não aparece de uma maneira tão evidente. Mas se a gente lança sobre esse seminário um olhar atento, e não apenas sobre esse, a gente articula isso com o seminário 3, o seminário 20 com o seminário 3, a gente pode perceber que a experiência na psicose, por exemplo, da entrega, da invasão do outro, né, indica para nós que esse gozo feminino ele tanto pode ser experimentado numa dimensão de júbilo quanto numa dimensão de devastação, que me parece que é o que ocorre na psicose, né? Ou nas experiências amorosas de devastação, quer vividas, né? Vividas pelos sujeitos, homens, mulheres, trans, bis, enfim. Mas essa colocação é perfeita. Né? Tá aí uma distinção muito importante, né? Do que é essa coisa do gozo do outro, né? Sim, sim. E não me parece ser de jeito nenhum a mesma coisa que gozo outro. Embora Sim. esses dois gozos estejam nesse campo suposto ao feminino. Esse campo suposto a um gozar feminino, né? Que é um gozar fora do sexo, não é um gozar da divisão sexual, né? E nessa perspectiva, né, o gozo outro, ele implicaria uma passagem do sujeito pelo Édipo, pela castração, e um ir mais além disso, né? Ir mais além da delimitação relativa ao que é da ordem desse esquadriamento que a lei do pai, né, nos possibilita, a lei da linguagem nos possibilita. Mas esse gozo, a dimensão do gozo feminino enquanto gozo do outro, indica esse não ultrapassamento, né? Indica esse assujeitamento, né? Então, na perspectiva do gozo outro, se experimenta uma dessubjetivação, mas uma dessubjetivação onde ali houve um sujeito que está retirado no momento daquela experiência, mas o sujeito há, né? E na experiência do gozo do outro, na experiência da devastação, o que se tem não é a dessubjetivação, mas é uma aniquilação subjetiva. E daí essa experiência ser vivida de uma maneira tão atroz, tão terrível. E aí é bacana a aproximação disso com a psicose, né? Porque é dessa experimentação que se trata, né? Sim, sim. Eu acho que tem várias experiências que a gente poderia colocar nessa panela, né? Como é que você distinguiria assim, algumas experiências que são do gozo outro e esse gozo do outro, né? Assim, só para citar alguns exemplos para clarear para quem está nos ouvindo. Eu escrevi um artigo junto com o Bruno Albuquerque sobre a questão da mística, né? Do gozo e a mística. E aí a gente usou um exemplo que Lacan dá sobre a diferença entre a experiência de emasculação, né, do presidente Schreber, né, e de São João da Cruz. O presidente Schreber, né, nas suas memórias de um doente dos nervos, né, esse juiz que teve esse surto psicótico e
se viu invadido por raios divinos que o transformavam em mulher, sem que ele pudesse deliberar sobre isso, né? Ele se sentiu invadido, né? Invasão do gozo do outro, né? Ele não consentiu, ele não foi consultado, ele não pediu, né? Ele foi invadido. Né? E essa experiência é uma experiência de devastação, é uma experiência atroz. Né? Diferente de São João da Cruz, que se vê entregue enquanto mulher de Deus. Né? Se vê entregue para essa aliança. Né? Ele consente nisso. Então, São João tem uma experiência de júbilo com essa emasculação, enquanto Schreber tem uma experiência de devastação. É o outro gozando dele, no caso do Schreber, né? Quando no São João da Cruz é ele gozando com o outro, né? Exatamente. Só um parêntese aqui, Denise. A Selma Parreira está pedindo o nome do artigo que você escreveu com o Bruno. Aliás, Bruno Albuquerque, um grande abraço. Lacan e a experiência mística. Lacan e a experiência mística. Eu acho que é esse. Às vezes eu confundo tudo, mas eu acho que é isso. Se não for, depois, se você puder, você me passa no WhatsApp e aí eu convido a quem estiver nos ouvindo aqui ao vivo para clicar no link que está na bio, que abre a conversa comigo no WhatsApp. Aí eu coloco vocês que desejarem lá num grupo de indicações e trocas e mando lá o artigo. Tá bom? E se eu não me engano, eu tenho esse artigo também, porque o Bruno me passou um tempo atrás. Mas... deve ter. O Bruno passou, fez uma boa transmissão desse artigo. O Bruno falou pra gente numa live há um tempo atrás aqui também sobre psicanálise e religião. E aí, na ocasião, ele citou o artigo e eu até te disse na época, você foi citada lá na live e tal. Enfim, agora a gente está fechando esse ciclo aqui. Denise, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa coisa da posição feminina, que a gente, né, começou a discussão com isso, inclusive, né, como é que seria esse gozo feminino e tal. Como é que você distingue e, ao mesmo tempo, aproxima essa coisa da posição feminina com a posição do analista? Assim, é uma ótima pergunta, porque para que a gente faz tanta análise, né? Nesse encaminhamento, né, de formação de analista, né? A gente sabe que um analista, ele, por mais que ele seja culto, brilhante, inteligente, sabido, né? Não é isso que faz dele um analista, né? A razão pela qual a formação do analista não pode ser acadêmica, né? Não é a formação dele, ele pode ter muito conhecimento acadêmico, isso pode render para ele um bocado de coisa, mas o que sustenta um analista enquanto analista e o que faz emergir um analista é aquilo que é produto da sua própria análise. E o que é produto? Qual é o produto da própria análise que faz aparecer um analista? É o desejo de analista. E o que é o desejo de analista? Né? Parece que a gente pode resumir tanto assim, mas o desejo de analista, ele vai passar por uma certa posição na qual você está muito menos ocupado de você como sujeito na relação com o outro e de saber sobre o seu desejo de sujeito na relação com o outro e muito mais entregue a uma posição na qual você se empresta como objeto para que o outro possa fazer a pesquisa, né, do que é a relação desejante dele em relação aos outros, né, ao outro que o referencia na vida. Né? Então, esse trajeto que te habilita a poder
prescindir de você mesmo enquanto sujeito. Portanto, prescindir dos seus credos, das suas posições políticas, das suas posições ideológicas, das suas vaidades, das suas, né, para se emprestar como objeto nessa experiência, né, que é a aventura analítica. Isso tem a ver com a posição feminina, né? A gente não estava falando que o feminino ele indica esse caminho de dessubjetivação, né? A dessubjetivação implica uma certa posição na qual você cai de sujeito ou para objeto, né? Seu objeto, né? Você se Perfeita empresta. colocação. Perfeita colocação. Eu vou ouvir essa live umas 3 vezes de novo. Porque é isso, assim, que bacana a sua aproximação, né? Porque a posição feminina é isso, né? Assim, e a do analista também, né? De alguma forma, né? Então tem uma aproximação muito importante que você coloca muito bem nessas palavras. Agora, você percebe também a diferença desse feminino, disso? Você percebe, né, que esse feminino ao qual nós estamos nos referindo aqui não é a feminilidade. Boa, excelente. Eu anotei isso para te perguntar. Diferencia pra gente esse feminino da Porque feminilidade. esse feminino é um construto conceitual para indicar uma experiência que é da ordem do inefável. Mas o fato dela ser da ordem do inefável não quer dizer que ela não seja, né? É a mesma coisa. O fato do real ser impossível, de você saber o que é o real, não quer dizer que ele não incida sobre você, né? Nós sofremos os efeitos do real, né? E agora isso não quer dizer, né, que você possa pegar o real, né? O que é o real, né? Do real você só pode ter a notícia daquilo que os seus órgãos perceptivos te possibilitam reconhecer enquanto realidade, né? Você tem acesso à realidade, né? É uma realidade que convencionamos que hoje é quinta-feira, que você está aí, eu estou aqui, enfim. Mas o que é o real disso? Quinta-feira, o que é quinta-feira no campo do real, né? Portanto, isso não quer dizer que o real não nos afete, né? Então, o feminino é isso, é essa dimensão de um real que nos afeta para além de tudo que é delimitável, né? Pelo campo da linguagem, pelo campo, né, dessa satisfação medida, né, que é o campo fálico. Mas a feminilidade, né, já vai dizer respeito a um escopo de coisas que estão convencionadas dentro como aquilo que vai diferenciar no campo da divisão sexual masculino e feminino. Portanto, a gente pode dizer que existe um feminino que é fora do sexo e existe um feminino que é relativo ao masculino. Esse feminino que é relativo ao masculino, ele encorpa, né? Ele encampa o campo da feminilidade. Portanto, encampa o campo é ótimo, da mascarada feminina, né? Ou seja, de todas as maquiagens, de todos as próteses, de todos os botox, de todas as, enfim, que tentam compor a feminilidade com atributos fálicos pelos quais as mulheres tentam capturar o desejo fálico dos homens, né? Ou seja, se fazendo objeto fálico
né? É se fazendo aquilo que ela não é, né? Que ela busca capturar o desejo masculino, né? Então, a feminilidade, ela diz respeito a essas estratégias fálicas para que uma mulher, não a mulher, essa a mulher é a que não existe, né? É toda mulher, mas são as estratégias para que uma mulher tente capturar o desejo fálico masculino. Perfeito. Você está trazendo de novo o que você citou no início e que eu já estava aqui coçando para te perguntar. Essa colocação do Lacan, esse aforismo, né? A mulher não existe, ele vem sendo interpretado de diversas maneiras, né? Eu tenho perguntado a todas as mulheres que têm vindo aqui falar um pouco sobre o feminino, sobre a feminilidade, enfim, sobre o entendimento, né, desse aforismo, né? Você já o usou aqui para articular, né, agora pela segunda vez com alguma outra questão. Quando Lacan faz essa colocação, a mulher não existe, com esse A maiúsculo, né, você já antecipou aqui para a gente que isso não tem de ver só com a mulher do sexo, mas que isso tem de ver com essa questão mística, com esse gozo outro. Como é que você entende? Como é que, mais do que como você entende, como é que você pode explicar para a gente esse entendimento? A mulher não existe. Então, diz respeito a esse mesmo feminino que a gente estava se referindo aqui desde o E início, não a feminilidade, né? e não a feminilidade, no sentido em que não existe uma mulher que seja absolutamente voltada, marcada, situada pelo campo feminino. Toda mulher, ela transita pelo campo masculino também, transita pelo campo fálico, porque o campo fálico ele é indicado como campo da linguagem, enquanto humanos, né, homens, mulheres, enfim, todos nós estamos navegando, né, nessas diversas possibilidades. E o campo fálico está lá como um norteador, né? Enquanto esse universo da delimitação, que é o universo que nós habitamos. A mulher não existe porque não existe essa que seja absolutamente voltada, tomada, resumida dentro do campo feminino, senão ela não falaria. Então, por isso, ele diz que esse artigo definido A, de a mulher, tem que ser barrado, né? Justamente porque a mulher não existe. Existe uma mulher, outra mulher, outra mulher, outra mulher, outra mulher. Ou Pois é, seja, mas aí nesse existe uma mulher, outra mulher, muitas pessoas vão interpretar a mulher não existe apenas como não existe uma como modelo, né? E aí as mulheres vão se fazendo um a um. mas não se trata de modelo. Tem algo além disso, né? Assim, Exatamente, exatamente. Não se trata de modelo. Se trata do indicativo de que esse a mulher com A barrado proposto pelo Lacan, ele se afina com a dimensão de um feminino que aponta para um gozo que é apenas suposto, é uma suposição, é uma hipótese, não é uma realidade empírica. Então, a mulher não existe, assim, não existe empiricamente esse todo feminino. Né? O feminino, né, as mulheres nessa perspectiva, né, elas vão ser sempre não todas, né, não toda, né, não toda mulher. Ela vai estar sempre marcada por algo que é fálico. perfeito. Gente, essa é. E aí é Não importante pode seguir. e aí é importante a gente saber que é importante a gente saber que
essa designação, ela é importante não perder de vista o fato dela ser um construto para nos ajudar a pensar um certo universo de coisas que escapam à possibilidade de confrontação empírica, entende? Perfeitamente. Muito obrigado. Portanto, Denise, olha, eu já disse, eu vou ouvir essa live mais 3 vezes, ainda vou babar uns litros aqui. E olha, eu tinha aqui ó, outras perguntas, a gente recebeu perguntas também, mas né, quem sou eu para te interromper aqui para dizer qualquer outra coisa além daquilo que você está desejando eu falo dizer? pra caramba. Não, eu adorei, foi fantástico, mas eu quero te convidar para um segundo momento, para a gente falar mais. Eu acho que a gente pode marcar aí, né, para um segundo dia, porque tem muitas outras coisas que vêm daí, né? Aí eu vou aproveitar para convidar ao vivo, que fica mais chato de você negar, né? Não, imagina. Vamos marcar uma continuação, então? Sim, vamos combinar uma continuação. Então olha, quem está nos acompanhando ao vivo, então, eu vou marcar com a Denise depois, no privado, para ver a nossa agenda, né? E vamos marcar um segundo tempo, né? Porque a gente não pode extrapolar o tempo, porque a gravação dessa live vai ficar no nosso feed na SPO. E nós vamos compartilhar com você, Denise, para que vá lá para o seu feed também. Então, vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo e também os que vão ver a gravação, já estão vendo, né? Sigam o perfil da Denise Maurano no Instagram, sigam o perfil da Sociedade Psicanalítica Online e fiquem atentos, porque aí vem mais, né? Foi muito bom para mim. Espero que para todos que estão nos acompanhando aí também. E espero que para você também, Denise, tenha sido bom, né? Foi um prazer. Eu fiquei muito à vontade com você. Que bom, fico feliz. É para ser mesmo esse bate-papo aqui, entrevistas. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigado a todos que tiveram paciência de escutar a gente. Imagina, com certeza foi um prazer para quem ficou aqui até o fim, gostando muito desse bate-papo aqui. Eu vou te liberar, se você já quiser ir, porque agora eu vou anunciar os ganhadores das bolsas que nós sorteamos para o seminário que está rolando aqui na SPO, A Mulher, a Posição Feminina e as Feminilidades. Então beleza. Então, beijo para vocês. Muito obrigado. Um beijo. A gente vai se falar lá no WhatsApp. Tá legal. Tchau. Tá joia. Tchau. Gente, então eu vou anunciar aqui agora, depois dessa baita live, né? Eu amei, eu não sei vocês, mas eu amei. Eu vou, de fato, ouvir isso aqui muitas vezes ainda. É o tipo de conteúdo que a gente ouve cozinhando, lavando louça, no banheiro, tomando banho, fazendo outra coisa qualquer. Bota lá e vai ouvindo de novo. Porque tem muito para aprender nisso, né? Assim, conteúdo fantástico, né? E aí, como eu disse aqui, a gente convida ao vivo para um segundo tempo. Fica constrangedor não aceitar. A gente vai ter mais de Denise Maurano aqui, então, com a gente. Fiquem aí ligados, seguindo a SPO para ter mais de Denise Maurano. Bem, eu vou anunciar aqui os ganhadores da Bolsa. Antes, eu quero lembrar a vocês que aí estão que nós temos cartéis rolando aqui na SPO, né? Sob a coordenação da fantástica psicanalista Camila Vosgrau. E a Camila está como mais um dos cartéis que tem como tema o masculino na contemporaneidade e a mulher que não existe. Fantástico, tem vaga ainda. A Camila está fechando esse cartel para começar. Então, eu super recomendo que vocês participem, façam contato através do link que está na bio da SPO. Clica lá, vai abrir direto no meu WhatsApp, é comigo mesmo que vocês falam. Eu passo o contato da Camila e combino tudo direitinho com ela para a participação desse cartel. E tem outros cartéis aí também que estão sendo abertos, e aí vocês podem conversar com a Camila para saber quais são os outros temas e tal. O contato está disponível. Vamos lá, então, os vencedores das bolsas de 50% primeiro. São 3 vencedores. @Rafa Tenório _ é o primeiro ganhador da bolsa. O segundo, @a Carolina Menegatti, acho que é assim que pronuncia, se não for, me perdoe. O terceiro ganhador, a terceira ganhadora da bolsa de 50%
Rita Pereira 351, né? @Rita Pereira 351. São os 3 ganhadores das bolsas de 50% no seminário A Mulher, a Posição Feminina e as Feminilidades. Então, vocês 3 ganharam as bolsas de 50%. Podem fazer contato com a gente também lá pelo link que está na bio, né? Vencedores do sorteio, parabéns. Temos também 2 bolsas de 100%, essa totalmente gratuita, para @alcineia.parreiras_A2. Se eu não me engano, A2 ou AZ, eu anotei, já não sei mais, mas acho que é A2. Então, alcineia.parreiras_A2, acho que é isso. E outra ganhadora da bolsa de 100%, ou ganhador, desculpa, não sei, é Cantinho do Cantinho do Saber 1234. Então, são os 5 ganhadores aí das bolsas para o seminário. Os 3 primeiros, bolsas de 50%, só pagam metade do valor. Os 2 últimos, bolsa de 100%. Então, parabéns a vocês que são vencedores. Eu queria dizer para todos vocês que vale muito a pena participar desse seminário mesmo sem bolsa. Vale o investimento, não é um preço, não é um gasto, é um investimento para aprender muito mais sobre esse tema tão rico e amplo que é a mulher, a posição feminina e as feminilidades. Bem, tem muita coisa vindo por aí, você que chegou depois, chegou pelo meio, ouve a gravação que vai para o feed agora, desde o início, para saber quais são os nossos próximos encontros por aqui, nossas próximas publicações nos feeds. Lembrando que nós teremos entrevistas que serão gravadas e depois vão ao ar, não serão feitas em live ao vivo, então fiquem sempre atentos aí ao nosso feed. Não deixe de seguir @Sociedade Psicanalítica Online para mais momentos como esse. Então, boa noite para vocês, foi um prazer enorme estar aqui, né? E vejo vocês em outros momentos. Aguardo o contato dos ganhadores, né, das bolsas, né? E também os contatos aí daqueles que desejarem estar com a gente no seminário independente das bolsas. Temos 3 seminários rolando, temos cartéis rolando, temos indicações de analistas para quem está fora de análise. Então, vamos, né, fazendo esses contatos aí pelo link que está lá na bio da SPO. Então, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e boa noite para todos vocês.